esse Outlook da OCDE é publicado 2 vezes ao ano, né? Um em dezembro e outro em junho, né? O FMI também tem um Outlook, né? Um panorama, né? Tá? Que ele publica em abril e em outubro. Só que ele faz um update, né, de outubro e janeiro do ano, né? Então eu peguei os dados desse update, ele tem tanto para o mundo quanto para o Brasil, né? Em janeiro de 2022, né? Por quê? Porque é antes do conflito, né? Tá? Ok? O da OCDE, ele não é só antes do conflito, mas é antes da tal da Omicron, tá? Ok? Então vocês vão ver o quê? Que nessas projeções mais antigas, né? Tá? Que estão na coluna mais à esquerda, ela vai aparecer o quê? Aqui ela vai aparecer, por exemplo, o mundo, né? Aqui a expectativa era de crescimento de 4%, né? Tá? Pela World Economic and Social Prospects, né? Da ONU, né? Pelo FMI, né? Pelo World Economic Outlook, vai ser uma taxa de crescimento de 4,4%. Em 2023 seria de 3,6%. Tá? Essa taxa aqui, tá, ela vai ser alterada já em abril, né, que é o mais recente do FMI, para uma redução, né, para 3,6%. Tá? E mantendo a mesma taxa para o 2023. Tá? Quando a gente olha para o da OCDE, tá, era 4,5% para 2022, 3,2% para 2023, para o mundo, né? Isso já vai ser revisado para baixo agora, né? Nesse exato mês, para 3% e 2%. Seria igual a Então, a gente vai ter uma revisão para baixo por conta dos conflitos. 2,8% para 2023. Então, o impacto que vai aparecendo para o próximo. Né? Tá? A preocupação é até que ponto a guerra se estende, né? Vai se estender. Né? Então, por exemplo, teve uma declaração do Vladimir Zelensky, né, o líder ucraniano, né, de que ele estava torcendo para que o conflito terminasse no inverno, antes do inverno europeu. Né? Então tem uma perspectiva de término. Só que se você pensar no inverno europeu, ainda tem um tempo até lá. Né? Então, é sinal de que os líderes estão trabalhando numa perspectiva de meses ainda para o conflito perdurar. Tá? Então, isso é um complicador nesse sentido. Tá? Ok? Quando a gente olha para o Brasil, tá? As nossas taxas já não eram grande coisa antes do conflito. Então, quando a gente olha para o dado do FMI, né, de janeiro, né, a projeção para 2022 era de 0,3%. Tá? Ela vai ser ampliada para 2022, tá? Aqui para 0,8%. Tá? Porém, reduz para 2023. Né? Okay? Lembrando que aqui o desenho da guerra, quando a gente olha para o dado do FMI, ele ainda não está bem feito, porque ainda estamos em abril. Né? Quando a gente olha para o da OCDE, tá? O dado de 2022 e 2023, talvez estivessem otimistas em relação ao da FMI, mas é justamente aquela coisa do comportamento da pandemia. Tá? Não pegou algumas coisas que ocorreram já em dezembro e em janeiro. Né? Tá? E além de tudo, como eu já mencionei, já teve um problema de fechamento de grandes centros produtores na China por conta de surtos de Covid esse ano. Tá? Então, aí quando a gente olha a perspectiva do Brasil, é uma queda muito grande se a gente olhar para o da OCDE. Né? Vai para 0,6% em 2022 e 1,2% em 2023. Né? Então, aqui, no caso do Brasil, a gente não pode perder de vista que não é só o conflito. Tá? Em alguns casos, parece estar havendo o quê? Uma ideia de que talvez o Brasil até cresça um pouquinho mais do que essas projeções ao longo desse ano, por conta das tentativas de fazer a economia se mexer de qualquer jeito, né, por conta da disputa eleitoral. Tá? Então,
Vai ter. Só que provavelmente isso daí vai vir às custas de um menor crescimento em 2023. Tá? Então, há uma perspectiva de que possa ocorrer algo nesse sentido, né? Um esforço que, de alguma forma, a economia dê respostas de crescimento mais rápido, né, por conta da disputa eleitoral. Tá? Só que isso provavelmente vai vir às custas de uma taxa de crescimento menor, né, em 2023, caso isso ocorra. Né? Okay. E, inclusive, o chamado índice de confiança, tanto do consumidor quanto da produção, eles não estão bem nesse sentido. Já tiveram pior, obviamente, por causa da pandemia, mas não estão bem para, digamos, dar uma sustentação para um crescimento elevado. Okay? E mais, o Brasil não está numa situação confortável nem do ponto de vista fiscal e nem do ponto de vista de transações correntes. Né? Embora a gente tenha superávites comerciais, isso não quer dizer que, como um todo, as transações correntes estejam superavitárias. Tá? Aí tem as outras contas que vão lá no bolo. Tá? Então, quando a gente olha essa perspectiva, a gente vai ter um mundo crescendo menos, o Brasil já crescendo menos que o mundo. Tá? Okay? Isso já vem há algum tempo. Tá? Então, o Brasil está tendo que correr atrás demais. Né? Okay? Só que está, digamos assim, dando sinais que está ficando para trás, né? Mesmo. Então, a questão da redução do PIB mundial tem implicações para, digamos assim, para nossas exportações e digamos, daquilo que a gente consegue receber por elas. Né? Então, é possível que isso nos impacte nessa perspectiva. Okay? Então, a gente vai ter no Brasil um impacto inflacionário direto, né? Aí muito em função de uma combinação dos preços de combustíveis, né? Com a estrutura de transporte do Brasil. A nossa infraestrutura de transporte é muito calcada em combustíveis fósseis. Então, isso aprofunda o impacto desse tipo de fenômeno. Né? É um fenômeno internacional, mas que é ampliado por conta da nossa infraestrutura de transporte, tá? Principalmente transporte de carga. Tá? Okay? Então a gente não tem muita opção para onde fugir. Então por isso que cogita-se, não tem um certo receio de que haja problemas de abastecimento de diesel. Né? Tá? Só conferir, né? A gente tem a questão do impacto inflacionário, como eu já disse, ele não é só específico do conflito e das desorganizações das cadeias produtivas. Tá? O Brasil já vinha com esse cenário também antes do ano passado. Tá? Então, tanto que a inflação está na faixa dos 12% ao ano por conta boa parte de 2021. Tá? Então, é um cenário que tinha bom reflexo do exterior por conta desses problemas de cadeias globais, mas não só isso, tá? Okay? Então a gente tem vários outros elementos aí no caso do Brasil. Tá? Uma preocupação é a redução da demanda externa, aí principalmente a demanda europeia. Tá? Isso é um ponto importante. Eu vou explorar depois alguns aspectos aqui adiante. Né? Tá? E o Brasil também depende muito do fertilizante importado. O governo federal até lançou um plano, né? Só que esse plano, para repercutir, vai levar anos. Né? É importante que se tenha, tá? No seu ponto ter o plano de exploração de alguns recursos minerais, etc. Tá? Mas isso não vai ser da noite para o dia, vai levar um tempo grande. Né? Tá? Esse é um dos problemas. Tá? Às vezes os economistas acham que, digamos assim, mudou o sinal, aí vai de um setor para o outro, né? Parece que é automático. Né? Esses são os vícios dos manuais de microeconomia, né? Digamos assim. Né? Tal, que, parece que a mobilidade dos fatores é plena, então vai de um setor para o outro, né? Na verdade leva anos. Né? Tal. Okay? Então, minério, por exemplo, a gente fala muito do fertilizante, a gente lembra do potássio. Tem um problema que a gente tem que levar em conta quando se trata de minérios, né? Obviamente não todos, mas qualquer instalação de exploração mineral, muitas vezes requer escala mínima de eficiência. Né? Então você não vai abrir uma mina só porque houve uma flutuação de preço ou algum fenômeno, né? Tem uma coisa mais estrutural para haver um esforço. Né?
Até porque o que acontece, quando abre uma produção adicional de mina, né? Às vezes a oferta ela não faz assim, um movimento suave. Às vezes ela dá um salto, né? Dependendo do tamanho do nível de exploração, esse salto na produção muitas vezes leva o preço do minério para baixo. Então é complicado isso, não é tão trivial a gente chegar e dizer vamos aumentar a exploração mineral. Tá? Aí você não vai ver a oferta crescendo assim, ela vai fazer um salto. Então isso às vezes tem impacto no preço. Então por isso que às vezes a gente fala muito de potencialidades aqui da região, né, tal, mas isso é complicado. A potencialidade é complicado às vezes se transformar em oportunidade de negócio de fato. Aqui, por conta desse meandro, não é só a questão ambiental, tá? Tem a questão ambiental e tem a questão das particularidades desse tipo de negócio. É claro que, como eu mencionei, abre algumas possibilidades de inserção exportadora, né? Inclusive, a gente não pode descartar, por exemplo, o caso do fato digamos, como está repercutindo na União Europeia, isso até facilitar mais adiante, sob determinadas condições, uma retomada da negociação União Europeia-Mercosul, por exemplo. Tá? Isso não pode ser descartado. Então, essa inserção exportadora, ela pode ocorrer, mas a gente pode até abrir para espaço para algumas commodities na área da agricultura. A Argentina provavelmente já está sendo beneficiada por causa do trigo. Tá? Então, o Brasil até tinha mais produção de trigo, mas o Mercosul justamente reduziu a nossa produção de trigo porque entrou o trigo argentino. E que aumentou a eficiência nossa, mas tem essa característica. Então, a Argentina provavelmente já está mais rapidamente se beneficiando que o Brasil. Por quê? Porque quando nos produtos agrícolas, que a Ucrânia e a Rússia são fortes, a Argentina já tinha produção e exportação propriamente dita. Né? Okay? Mas isso não impede que haja espaço para o Brasil também entrar em alguns segmentos. Tá? Okay? Eu falei do problema do fertilizante, tá? É uma preocupação grande. Tá? Provavelmente isso vai ser atenuado. Por quê? Porque o Brasil faz parte, junto com a Rússia, do tal dos BRICS. Tá? Com todos os problemas que possam ter os BRICS, tem esse canal de comunicação. E mesmo que países ocidentais chiem, né, por exemplo, não sei o que eu ia dizer, não, a gente faz parte de um organismo que tem participação da Rússia, né? Então não faz sentido também abdicar disso, né? Então, no caso, é provável que o Brasil não tenha problemas com fertilizante como outros países, mas isso não quer dizer que vai ser fácil, tá? Okay? Mas é uma possível atenuante para esse problema do fertilizante no tempo, né? É claro que, dependendo das sanções, a gente não sabe como isso vai afetar a cadeia de produção desses fertilizantes, até que ponto a Rússia consegue produzir aquilo de uma maneira mais independente de outras etapas, né? Agora, o que está acontecendo? O pragmatismo chinês está tirando proveito desse tipo de situação, né? Tá? Por quê? Porque está com muita condição de negociar com a Rússia. Tá? Não é uma questão de ideológica, simplesmente. É questão de que você vai vender para quem? Aí a China, olha, eu estou aqui. Tá? Só que vai conseguir comprar mais barato, né? Porque a Rússia não consegue ir para outro lugar. Os preços internacionais estão aumentando, mas provavelmente a Rússia, devido às sanções, ela não consegue vender para quem ela quer. Então ela vai vender para quem ela pode. Tá? É uma outra condição, né? Tá? Tanto que provavelmente são os países da OPEP, da Península Árabe, Venezuela, etc., estão se beneficiando com essa situação toda. Tá? Okay? Então a gente vai ter todas essas características entrando no meandro das exportações propriamente dita, né? Okay? E no caso, provavelmente o Brasil pode ter uma possibilidade de alguma entrada, alguma commodity específica, tá? Mas a gente tem uma série de outras questões que estão criando obstáculos, né? Tá? Então,
Inclusive, aquilo que eu mencionei, o Brasil, de repente, pode até crescer mais que as projeções têm apontado esse ano, por conta dos vários mecanismos de incentivo que vão ter típicos de ano eleitoral. Tá? Okay. Isso pode reforçar algum tipo de consumo, etc. Mas a gente vai ter que ver a que preço, porque de repente pode vir e criar obstáculos para 2023 para quem quer que seja presidente. Tá? Então a gente vai ter algumas condicionantes ali bem complicadas. Tá? Okay. Então, quando a gente fala da inflação também, a gente tem nossa inflação, mas a gente pode ter um benefício de algum, digamos assim, de alguns preços internacionais também. Aumentar o preço das nossas exportações. Aí existe a possibilidade de nós termos aumento nos nossos termos de troca. Então a gente consegue comprar mais com a mesma quantidade exportada. Tá? Isso pode atenuar alguns problemas que o Brasil tem atravessado. Tá? Então o Brasil tem tido menos margem de manobra para algumas ações de políticas públicas e de atuação produtiva. Então, quando eu falo de termos de troca, acho que alguns de vocês devem se lembrar, né, que estão fazendo internacional agora, tal, o preço das exportações, o preço das importações, né? Pelo amor de Deus, eu fui perguntar no ENAD, né? Aí ninguém respondeu, eu falei, eu tenho certeza que o professor deu isso para vocês. Então, a gente tem essas possíveis repercussões aqui. Tá? Agora a gente está com muitas indefinições por conta do quê? Duração do conflito. Tá? Como eu disse, quando um dos líderes da nação que faz parte do conflito não se mostra desejoso que esse conflito pare quando chegar o inverno, antes do inverno europeu, né? Isso parece bom, mas a gente está sinalizando que ele está trabalhando com a hipótese de que vamos ter meses ainda de guerra. Ele está com essa hipótese. Né? Ok? Então, a gente vai ter aí, digamos assim, uma série de dificuldades e desdobramentos que a gente não sabe ainda. Né? A gente sabe, por exemplo, países como Itália e Alemanha estão sendo já impactados por conta do gás, né? Gás natural. Tá? Então, o abastecimento russo, né? E aí, isso faz parte também de geopolítica. Tá? A geopolítica russa, que eu mencionei lá no início da apresentação, está ligada, digamos, a esse tipo de produto, que é o que o pessoal que mexe no mercado de ações chama de setores perenes, né? Ligado a abastecimento e distribuição de energia, a saneamento básico, são setores que digamos, vão precisar. Não importa o que aconteça, eles são necessários. Né? Então a Rússia está fazendo valer isso. Tá? Alguns países, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado. Né? A Finlândia importa 96% do que consome de gás. Né? Só que quando a gente vai ver, né, olha, não vai ter problema nenhum para a Finlândia. Por quê? Porque o peso do gás natural na matriz da Finlândia é baixo. Então importa muito da Rússia, mas o peso do gás natural é pequeno na matriz. Isso muda para outros países. Né? O peso do gás natural nem é tanto da Rússia, só que o país depende muito do gás natural. Então a gente já tem esses impactos aí. Ok? Tá. Então, o grosso do que eu trouxe para colaborar foi nesse sentido, né? Acho que a gente vai ter abrir um espaço para perguntas, para indagações, né? Então a gente pode se debruçar mais e discutir alguns elementos aqui, tá? Então, por enquanto, assim, o grosso do que eu tinha para contribuir, tentar abrir, né, essas atividades do passe nessa direção, tá? Ok? Obrigado aí pela